Aê, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não, mas ontem foi difícil. Na moral, eu tô pé da vida até agora. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal lá, @Sincero Santos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas, tá bom? Bom, gente, o vídeo de hoje eu venho fazer uma reflexão, tanto para mim que é torcedor, como para vocês. Assim, eu não venho nesse vídeo pedir a cabeça do Diniz, falar, tem que demitir. Cada um tira a sua conclusão, cada um tem a sua opinião. Então eu não vou chegar aqui, tem que demitir, o correto é demitir, o correto é manter. Não, eu vou fazer a reflexão do que eu acho errado no Diniz e também vou dar as opções que tem no mercado, tá? Para o Santos trazer de treinador se caso o Diniz não ficar. Que a demissão dele não é nem cogitada internamente. Então vai ser difícil o Rueda demitir o Diniz. Já foi difícil ele demitir o Roland. O Roland só saiu porque ele pediu demissão. Então o Diniz deve seguir a mesma linha. Então vamos lá. Para falar do Diniz, gente, ele chegou. E eu falei quando ele chegou que eu gostava do jeito dele jogar. Esse jeito de posse de bola, esse jeito de toque rápido. E eu achei que juntamente com os meninos da base que teriam vontade, mais essa oportunidade de treinar com o Diniz, eu acharia que poderia dar jogo. Achei que o time do Santos começaria a jogar. E no início deu. Com exceção da derrota para o Bahia na primeira rodada, o Santos fez partidas dignas, partidas que fez a gente sonhar. Ah, Gabriel, mas perdeu o Luan Pérez. Cara, eu não acho que a perca de um jogador faça com que o time perca tanto tecnicamente. Cara, o time pode ser limitado, mas não pode jogar da maneira que jogou ontem. Então, você vê uma partida contra o Grêmio que ele fez de uma maneira certa. A partida contra o rival do Morumbi e a do Atlético Mineiro foram partidas excepcionais, partidas que me encheu os olhos, fez eu criar uma expectativa. Ah, Gabriel, mas perdeu para o América Mineiro, mas perdeu jogando. Tentou ganhar do Juventude e não conseguiu, tentou ganhar do Sport e não conseguiu, tentou ganhar do Atlético Goianiense e não conseguiu. O problema é que o time de vez de estar evoluindo, ele está piorando. O exemplo, o jogo contra a Juazeirense do 4-0, não dá para usar como exemplo, gente. O Santos só foi fazer gol depois dos 30 minutos do segundo tempo. Quase sofreu no jogo de volta contra a Juazeirense. Perdeu de 2-0, tava ganho, beleza, cara. Mas se toma um terceiro gol ali no início do segundo tempo, é ser um Deus nos acuda. Sabe? Eu volto a repetir, não é só culpa dele, cara. Eu acho que tem jogadores no elenco do Santos que não tem condição de vestir a camisa do Santos, cara. Ontem, em 5 minutos, o seu Luiz Felipe cometeu 3 erros em 5 minutos. E depois, aos 13, não satisfeito, falhou no gol. O seu Jean Mota fica dando um lançamento pro nada. O seu Felipe Jonathan, fora de forma pra mim, ele não consegue marcar ninguém. Todo mundo que põe na corrida ganha dele. E ele não acompanha ninguém. Ele parece aqueles lateral, enfim, de pelada que depois tem churrasco. Que só fica com a mão na cintura, não vem da hora que acaba para ir pro churrasco. É essa postura que tá tendo o Felipe Jonathan. E olha que o Felipe Jonathan, para mim, quando estava jogando bem, tinha nível de seleção, cara. E vocês sabem que eu não tô exagerando. Quantas vezes ele foi convocado para a seleção pré-olímpica? Várias vezes. Chegou a ser cogitado até na principal. Mas a postura do time está muito apática. Acho que o Diniz comete vários erros, mas não é o único culpado. Foi o que eu falei agora. Tem jogadores que para mim não tem a mínima condição de estar vestindo a camisa do Santos, cara. O que eu posso notar de errado nele? Primeiro, ele demora muito para tirar esses medalhões com medo de perder o elenco. E mesmo não tirando esses medalhões, ele está perdendo o elenco. Que nem demorou muito para tirar o Pará. Não vai tirar o Luiz Felipe. Não vai tirar o Felipe Jonathan, que estão merecendo um banco. Para mim, a zaga é o Wagner Palha e mais um. Pode ser até o Boza. Pode ser o Kaique. Mas não dá o Luiz Felipe, cara. Não dá o Luiz Felipe. O Camacho, tudo bem, tá jogando bem. Ontem foi mal, mas Camacho, beleza. O Giamota, cara, não dá mais. O Sanches não é meia, gente. Ele é segundo volante. O Sanches, ele rende em qualquer posição. Só que na meia ele fica sobrecarregado porque não é a dele. O Sanches é o segundo volante.
Outro erro. O que eu não gosto também, tem um desfalque. Sabe o que ele faz? Ele improvisa um medalhão, ao invés de usar um garoto. Ontem ele colocou o Ângelo numa fogueira, que, cara, sem sentido. Por que não colocou então desde o início e colocou o Marcos Guilherme ou o Lucas Braga de falso 9? Porque o Marcos Guilherme, pelo que eu vejo, não tá jogando nada de meia, não tá jogando nada pela direita. Agora, pela esquerda, onde tá o Lucas Braga, ele tava jogando bem. Então, é outra coisa que ele faz errado, cara. Insistir nos medalhões e ao invés de usar os garotos, fica insistindo nesses medalhões. Mais dois erros que eu noto no Diniz. O primeiro é o jeito que ele cobra na beira do campo. Eu cheguei a falar quando ele veio que um dos problemas dele é o temperamento dele e o exagero na cobrança. Eu acho que se um jovem sente a cobrança, o veterano não pode sentir porque ele está habituado com isso. E, gente, no futebol é normal esse tipo de cobrança. É porque a gente não está dentro de um vestiário. Dentro do vestiário é pior. Olha, eu não gosto de ficar trazendo lembranças minhas da época que eu era jogador. Eu estava no Bragantino, o Wagner Benazzi e o Marcelo Veiga. Cara, pra você ter noção, o Veiga era extremamente bravo, cara. Ele era bravo. E outra, e no vestiário, na hora de cobrar, mano, totalmente enérgico, cara. E, meu, eu não posso falar que ele tá errado. Como você vai cobrar o jogador? Por favor, mande um e-mail pro jogador. Por favor, cruze a bola. Por favor, movimenta. Não, nesse ponto, cara, eu tenho que proteger o Diniz, porque, cara, você tá lá, movimenta, se mexe, vamos. É do futebol. O jogador que ficar incomodado com isso, me desculpa, tá na profissão errada, tá? Mas não vai ser jogador. Porque o cara xingou, vai achar ruim? Os jovens eu entendo a cobrança, sentir porque tá começando. Mas agora, se chegasse um veterano do time do Santos e falar, ai, mas o Diniz me xingou. Ah, meu irmão, se liga. E o último erro que eu noto dele é que quando o time tá perdendo, começa a ter um excesso de cruzamento, um excesso de bola na área, sendo feito de qualquer maneira, sem qualidade nenhuma. Aí entra um desespero, ele faz uma formação tática igual a minha quando eu tô perdendo no videogame, no Pro Evolution Soccer, que coloca 6 atacantes, 2 meia e um zagueiro. Cara, ontem, se você parar pra pensar, o Santos estava com o Marcos Leonardo, o Raniel e o Bruno Marques, só 3 eram centroavante ali. Aí tinha de um lado o Lucas Braga e o Ângelo e do outro tinha o Marcos Guilherme. Cara, ficou uma bagunça, um desespero tomou conta. Esse é o problema também do Diniz, quando tá perdendo o desespero toma conta dele, cara. Então ele tem vários defeitos, cara, mas também foi o que eu falei no início do vídeo, ele não é o único culpado. Vamos supor que ele seja demitido. Vamos à lista de opções no mercado. Primeiramente, vou usar opções livres no mercado. Treinador contratado, o Santos não vai pegar, porque o Santos não vai pagar rescisão contratual. Estrangeiro, eu acho que seria um erro total o Santos trazer um estrangeiro agora, porque até implementar a filosofia, podemos correr riscos graves para disputar para não cair. Isso é verdade o que eu estou falando aqui. Todo mundo sabe que demora no mínimo uns 3 meses para implementar corretamente uma filosofia de trabalho. Tá bom? Outra coisa, quem for pedir aqui a efetivação do Marcelo Fernandes, eu vou falar minha opinião, sou totalmente contra, porque é um cara também muito temperamental. Ele, quando foi técnico em 2015, deixou um ótimo time do Santos na zona do rebaixamento. O Dorival assume, leva o time para a final da Copa do Brasil e para o G4. O Santos só não conquistou a Copa do Brasil e ficou no G4 por falta de planejamento da diretoria. O erro nem foi do Dorival. Tá bom? Então o Marcelo Fernandes não dá. E outra, ele foi demitido em 2016, após uma vitória do Santos no Pacaembu sobre o Santa Cruz, que o Santos ganha de 3-2. E ele xinga os jogadores de uma forma exagerada. Se ele tivesse trabalhado após a sua demissão em algum lugar, eu falava, não, dá para dar uma chance. Mas não, ele não trabalhou. Então, gente, de verdade, eu não apoio de jeito maneira efetivar o Marcelo Fernandes. É minha opinião, nada contra a pessoa dele. Mas como treinador, eu não aprovo. E nem estrangeiro. Nesse momento, estrangeiro não. Vamos às opções. Vamos lá, eu peguei ao todo 12 nomes. Dado Cavalcante, que caiu do Bahia, agora, não. Jair Ventura, de jeito nenhum. Marcelo Fernandes, que eu acabei de falar, não. Dunga, seria enérgico, eu duvido fazer corpo mole com ele, mas também não. Thiago Largue, muito mal. Foi muito mal no Atlético Mineiro, foi muito mal no Goiás.
Marcelo Oliveira, campeão da Copa do Brasil com o rival da Barra Funda e bicampeão brasileiro com o Cruzeiro. Também não. Chamusca, de jeito nenhum. Thiago Nunes tem uma ótima filosofia de jogo, mas já chegou para mim informação do rival de Itaquera que ele praticamente coloca uma ditadura dentro do CT, começa bem, aí o ego dele sobe para a cabeça, começa a colocar treinos extensos, começa uma cobrança sobrenatural e os jogadores não aguentam mais e acabam derrubando ele. Foi isso que chegou para mim do Thiago Nunes. Ceni, Rogério Ceni, arrogante, ótimo treinador para mim, mas não para time grande. Foi mal no Cruzeiro, foi mal no Flamengo. E mal no Flamengo é uma coisa preocupante. E outra, e ele é caro. E foi o que eu falei, é arrogante, não aceita opinião de ninguém, cara. É um cara bem difícil de se lidar. E os outros 3 finais, Adilson Batista de jeito nenhum. Ele conseguiu ir mal com o Santos de 2011. Abel Braga, que tá no Lugano, esse daí seria até fácil de trazer em questões da multa rescisória. Só que eu não traria também o Abel Braga. E o Dorival que é o famoso bombeiro da vila, que toda vez que tá pegando fogo, tem incêndio lá na Vila Belmiro, a gente chama o Dorival. O Dorival é o que mais se encaixa dos livres no mercado desses 12 que eu citei. Tá? Não tô falando que tem que trazer o Dorival. Isso daí vai ficar para sua opinião de quem tem que trazer. Mas o Dorival, desses 12, para mim é o melhor. Essa é a única opinião que eu vou dar. Qual que seria o problema do Dorival? O problema do Dorival é que o filho dele acaba arranjando muitas brigas de bastidores. O Dorival, depois de um certo tempo, perde a mão do elenco e acaba tendo um time apático depois de um certo tempo. Agora, o lado bom, ele conhece o clube, sabe trabalhar com a base, ele já provou disso. Então, eu não sei, gente. Deixa a opinião de vocês. Acha que vale a pena? É que eu falei, esse vídeo é para a nossa reflexão. Não é aqui para eu pedir o Diniz embora ou para manter o Diniz. É um vídeo para você pensar bem na vida do Santos financeira, porque não pode trazer ninguém de nome, e também pensar o que adianta mandar o Diniz embora e trazer um cara desse. E quem for me falar de BKSS, foi o que eu falei, tá contratado, tem emprego lá no Defesa e Justiça, salário caro, Crespo, salário caro e empregado, Vanderlei Luxemburgo, que muitos me falaram, tá empregado hoje, então não tem o que fazer. Tá aqui, reflita, vê quem você acha que é melhor, pode deixar sua opinião aqui abaixo, porque o vídeo é de reflexão, tá bom? Bom, gente, o vídeo é esse aí, tomara que tenham gostado, tamo junto, até a próxima e sempre Santos.